uma coisa também que eu sinto em mim, quando eu desprezo qualquer coisa do Brasil, olho e falo, isso é horrível, violento. Eu acho que vem também de um pensamento que é mais ou menos assim, esse lugar podia ser tão do caralho. É porque é, Mas né? era fácil de ser do caralho. É porque é, né? Era ter uma boa vontade, sabe? No jogo da vida, é melhor ser zebra ou chegar pequenininho assim, meter um 1-0 contra o PSG, um 3-0 contra o Chelsea, ou é melhor chegar pentacampeãozão, mesmo com o risco de tomar aquele 7-1 por dentro da face? O que faz a gente ver o Brasil como um vira-lata e o que faz a gente ver o Brasil como um grande leão do mundo? Russo, mais vergonha ou mais orgulho de ser brasileiro? No momento eu tenho mais orgulho. Vou falar rápido, por quê? Porque... Não precisa falar rápido. Tem 1h30. Eu vou falar devagar. Pensamento positivo gera pensamento positivo. Pensamento negativo gera pensamento negativo. Eu tô pensando dessa forma agora. Eu acho que eu não somaria na vergonha, não. Mesmo sabendo dos males todos. Eduardo? Eu sempre tive orgulho, sempre tive muito orgulho de ser brasileiro. Não sempre, eu acho que mais moleque eu paguei um pouco de pau para os Estados Unidos, assim, coisa de cinema. Sim. Mas depois eu percebi que a gente era muito mais interessante, assim, culturalmente eu acho o Brasil muito absurdo. Então, eu sempre paguei pau para o Brasil. Estou tentando entender por que diminuiu esse orgulho. Você tem alguma noção do... Eu acho que a gente está sendo diminuiu? confrontado com muita coisa maluca no nosso país, mas não só no nosso país, no mundo inteiro, né? A gente vive um momento esquisito da nossa Mas eu também existência. achei curioso, porque o espaço é muito pequeno, né? Um ano só, né? Não. É. Mas eu acho que tem a ver também com um saco cheísmo, um copo, uma ideia de gota d'água, assim. Acho que o copo vai enchendo mas acho que da cultura brasileira temos muito orgulho, da arte brasileira. Reclama para ser ouvido ali, mas eu acho que agora, da o brasileiro política... sempre teve orgulho de ser ele, né? Eu acho que o brasileiro sempre... Será que pelo fato de ter muita guerra agora, as pessoas estarem muito tensas, tendo um pouco de vergonha também dos acontecimentos de mundo, isso não soma no nosso micro também? A gente começa a ter, né, uma visão do mundo, de tudo que está acontecendo, essa tensão toda de guerra... Cara, eu acho, histórias todas isso a gente tendo a pensar que é mais o que o João estava prestes a dar uma deixa, assim, que é por onde eu iria. Você falou de cultura e política, né? Que é onde a gente... Cultura, né? Brasileira, as pessoas, nossos artistas, enfim, ganhando Oscar. Tem umas coisas, assim, que a gente tem de muito legal. Funk, né? Enfim, tem muita coisa bonita na nossa cultura. Eu acho que cultura e orgulho, em relação ao Brasil, dependem muito de com que dimensão do Brasil você se relaciona. O Brasil ele tem duas dimensões divergentes ao longo da sua história e que se sobrepõem, formam esse país, né? A primeira dimensão seria a dimensão institucional. O Brasil como empresa periférica do capitalismo europeu, cujo modo de ocupação foram os megalatifúndios, cujo modo de produção foi escravista, cujo modo de ser das instituições transcorreu quase sempre dentro do que a sociologia hoje chama de modernização conservadora. O que significa isso? Os nossos marcos institucionais mais importantes, a independência do Brasil, proclamação da República, a Revolução de 30, mesmo a Constituição de 88 e os governos Fernando Henrique e Lula, que são, para mim, os melhores momentos da história, de toda a história do Brasil, todos eles são relativamente conservadores. São arranjos institucionais que são feitos para dar uma resposta a pressões que ou são pressões populares ou são pressões internacionais. Por exemplo, a escravidão acabou no Brasil por causa da pressão da Inglaterra, sobretudo. Né? Mas o que é uma modernização conservadora? Você moderniza
mas sem que o Brasil passe por uma transformação social profunda, né? O velho tapa, que não é uma reforma, você dá uma maquiada. Dá um tapa. É. Mas tem a outra coisa que você falou, que é antes de, em 1530, mais ou menos, Portugal se decidir por ocupar propriamente o Brasil, ter uma colonização de ocupação e mandar aqueles nobres lá para ocupar esses megas latifúndios, que eram as capitanias hereditárias, e depois tudo que transcorreu na colonização, né, e nessa história institucional. Antes disso, alguns náufragos portugueses deram nas costas do Brasil. Alguns são famosos, o Caramuru, João Ramalho, e se amaziaram com indígenas por meio de um laço político-afetivo de algumas sociedades indígenas, chamado cunhadismo, que é um fenômeno que o Darcy Ribeiro estudou muito, assim. O cunhadismo, você pegava um estrangeiro, casava com uma mulher da comunidade e você formava uma aliança, entendeu? E foi assim que se formou o protopovo brasileiro. Os mamelucos, que são as misturas de brancos com indígenas, que o Darcy chamava de brasilíndios. E a partir daí, e logo depois disso, com a chegada de levas sucessivas de africanos escravizados e depois de imigrantes europeus de diversos países, numa mistura de muita violência contra os povos escravizados, tentativas de genocídio de povos indígenas, mas também com misturas sexuais e trocas criativas espontâneas e livres, tão livres quanto era possível no Brasil colonial e imperial. Esse é um ponto importante, assim. Lá vou eu me complicar de novo, mas meu papel é um ponto importante, assim. Essa formulação segundo a qual a miscigenação no Brasil é fruto do estupro, é uma formulação que ela tem que ser melhor estudada e debatida. Há hoje alguns antropólogos e historiadores que estão estudando muito assim o quanto que havia de informações demográficas sobre o Brasil dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, e as conclusões deles não levam a pensar que o modelo consagrado pelo livro do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, que é o modelo do estupro, tenha sido o modelo principal da miscigenação no Brasil. Provavelmente, até onde eu estudei, provavelmente não foi. Esse modelo conviveu com outras formas de mistura mais espontâneas e livres e que foram formando, João, a cultura popular brasileira, que foi uma cultura que foi muito recalcada pelas elites brancas europeias no Brasil, mas que, pelo seu vigor, acabou irrompendo como uma flor no asfalto do poema do Drummond. E chega no século XX, cara, ela vai dar nisso aí, ó. Ela vai dar no futebol, ela vai dar no carnaval, ela vai dar no samba, ela vai dar na nossa música popular. Muito tempo depois ela vai dar no russo, entendeu? E disso aí, eu acho que a gente tem um enorme orgulho, né? O que te dá orgulho dessas coisas brasileiras? Cite três. Eu acho que o povo brasileiro me dá muito orgulho mesmo. É mesmo? Eu acho o povo muito engraçado. É mesmo porque... É mesmo, você não acha, não? Eu teria que pensar mais sobre Eu acho o povo brasileiro muito engraçado. Eu acho que tipo, as piores pessoas... Pega a pior pessoa do mundo. Se ela for brasileira, ela vai ser graciosa. Ela vai ser engraçada mesmo na tragédia dela, sabe? Eu vejo assim, né? Eu vejo o brasileiro um povo que consegue mudar para melhor as coisas, sabe? E a gente tem um pouco... Você já teve um momento que você olhou para alguma coisa, fez alguma coisa que você falou, caraca, só no Brasil? Que eu fiz alguma coisa? Como assim? Viu, sei lá, Carnaval de Rua da Bahia. Não. Trio elétrico, Isso a que Baiana System na... Não, isso que ele faz, esse show do Baiana System, por exemplo, Navio Pirata, né? Sim. Que é na Bahia, qualquer coisa na Bahia ali de carnaval impressiona qualquer pessoa. Mas, por exemplo, você pega lá o Coldplay, que faz esses shows absurdos com pulseirinha, Bluetooth e tecnologia.
Se ele vê o que esses caras fazem, tipo, não tem como comparar. É, tipo, dá inveja. Eu acho que o sentimento não é nem de orgulho, é de inveja. Então, eu acho que a música brasileira, eu acho que sempre surpreende muito. Eu, por exemplo, eu vejo pessoas que eu sou muito fã, tipo o Gil, que a gente estava falando aqui agora. Todo dia, se eu começar a ouvir Gil, todo dia eu vou ouvir uma música que eu não ouvi ainda, sabe? Eu vou ser surpreendido por ele. Mesmo que tenha ouvido. Mesmo que eu tenha ouvido. Então, eu acho que o artista brasileiro, ele é muito parecido com o povo, né? Também, ele improvisa muito bem, ele é meio mágico, né? Faz mágica, a gente faz mágica. Ele estava falando do Baiana, essa validação gringa do movimento Baiana System faz com que deem mais valor aqui à sua banda, ao seu movimento? Eu tô voltando agora da Oceania, né? Eu tô voltando agora da Oceania e me fez lembrar a primeira vez que eu fui para Xangai. A gente, quando começou a fazer o Baiana, sendo muito influenciado por manifestações populares, as máscaras, a biapunga, pesquisando, indo para o interior, né? Quem mora no interior vai buscar o interior, quem mora na capital vai buscar o capital. A gente mergulhando sobre essa história para entender quais seriam os símbolos que a gente poderia utilizar, falando de povo, de orgulho e de vergonha brasileiro, que a gente queria expor dentro do processo, com muitas interrogações dentro das músicas e tudo mais. A gente dava as máscaras lá em Salvador, João, e a galera jogava no chão, não botava no rosto. E pisava nas máscaras. E aí eu falava com o Cartacho, né, que é o artista que trabalha comigo também, que faz toda a relação imagética do Baiana. E ele falava, isso é maravilhoso. A gente vai pegar essas máscaras pisadas, vai tirar foto e vai botar um quadro. Essa tecnologia dele já era muito dessa transformação de vergonha, porque pisou, num orgulho, porque é um quadro de quem pisou. Eu já via isso muito forte e uma beleza nisso. Aí a gente vai para Xangai. Chega em Xangai, primeiro festival que eu fui não foi turismo, não foi como turista que toca tal e depois vai num lugar, vai no shopping ou vai não sei o que coisa, não. A gente foi com Ilê Aie. Então, no avião, o negócio já estava escrito, já nos ônibus já estava também fervendo. O hotel ficou de cara quando a gente chegou, né? Foi aquela bagunça. E aí, todos os xing-lings, a gente comprando tudo que brilhava, que voava, aquela loucura. E aí, de repente, quando a gente entra no lugar de fazer o show, todo mundo de máscara. Todo mundo botou as máscaras. Japoneses, japonesinhos, né? Não, chineses, chinesinhos, todo mundo lá. Foi em Xangai. O mais interessante, quando voltou para Salvador, sem as pessoas saberem, eu acho que por uma crença, eu não sei o que pega desse jeito. Não era uma coisa muito por internet na época, ainda caminhava ali muito lentamente. Todo mundo no show começou a usar. E eu me perguntava, quem foi que ligou isso? Será que foi porque a gente acreditou? Será que foi porque a gente viveu isso? É algo da crença? Então, quando você me pergunta isso, eu junto com o que você estava falando, a razão brasileira, eu posso estar falando besteira aqui, mas vamos lá. A razão brasileira, às vezes, me envergonha. A emoção brasileira, a razão, vamos falar, brasileira de comportamento, de povo, de criações, de situações, quando é muito racional, sabe? Quando eu estou pensando, quando eu estou fazendo, quando eu quero falar algo para quem está assistindo, muito por razão, passando, isso eu me sinto muito seguro, eu vejo que as pessoas se perdem nisso também, com a política, com tudo mais. Mas a emoção, quando eu chego lá fora, a emoção brasileira, eu acho avançadíssimo. É aí que eu concordo com você que a gente é o povo do futuro, porque a nossa emoção faz isso. A maior tecnologia do Brasil é a tecnologia social, que tem a ver com o que o Edu também falou, que é isso, que é o calor, que é a proximidade, que é a emoção, que é o encontro, que é a alegria. Isso é que sempre fez do Brasil assim uma coisa, uma civilização antropologicamente diferente. Você vê que vem aqueles caras francês, não sei o quê, vem pra cá e, né, quando vê, tá dançando com o pipoqueiro. A gente só tem que dar uma boa condição de vida pro pipoqueiro para poder ficar as coisas justas, né? Eu acho que tem uma coisa também que eu sinto em mim, quando eu desprezo qualquer coisa do Brasil, olho e falo, isso é horrível, violento. Eu acho que vem também de um pensamento que é mais ou menos assim, esse lugar podia ser tão do caralho. É porque Mas né? era fácil de ser do caralho. É porque né?
era ter uma boa vontade, sabe? Era quem melhor organizado, né? Claro que é um Rio de Janeiro é uma continente. cidade meio louca, assim. Você fala que é uma cidade muito linda e é completa. E ela mesmo desorganizada e caótica, ela continua sendo linda, mas é muito absurdo, né? Como é desorganizada. Aí você vê, tipo, isso. Você vê que as pessoas não têm dinheiro para comer morando nessa cidade linda. E dá uma pena, né?